Seu filho passa horas estudando? Cuidado, isso pode não ser uma coisa tão boa assim quanto você pensa. Como assim, Renato? Meu filho passa horas estudando, eu lutei tanto para conseguir isso e agora você vem me dizer que isso pode não ser uma coisa tão boa assim? Sim, por quê? De acordo com a pesquisa de uma universidade da Califórnia, existem dois tipos de pensamento. Existe o modo focado e o modo difuso. O que seria isso, esse modo focado e esse modo difuso? Esse modo focado, ele seria um pensamento concentrado. Então, quando você está estudando, quando você está trabalhando, quando você está fazendo algo muito concentrado, muito focado, a sua ideia fica o tempo todo presente naquilo. Pensa como se fosse uma máquina de pinball. Você tem todas as bolinhas ali muito juntas, muito próximas. Então o seu pensamento ele fica restrito àquela caixinha. E isso é importante para que você possa aprender algo. Vamos dizer assim, para que você consiga, de certa forma, cimentar um determinado conteúdo, você precisa desse modo focado, onde você vai aprendendo, você vai concentrando dentro daquela caixinha ali. O problema é que quando você passa muito tempo nesse modo focado, você tem muito pouco espaço para ter novas ideias. Ideias que vão para além daquela caixinha, daquela máquina de pinball que a gente já havia falado. Já quando você está no modo difuso, o que seria esse modo difuso? Quando você está relaxado, você está descansando, quando você está fazendo algumas pausas dentro do seu momento de estudo, o seu modo de pensamento ele passa para esse modo difuso. Então lembra da máquina de pinball que a gente citou aqui? Então agora é como se essas bolinhas estivessem mais afastadas. Estando mais afastadas, existe a possibilidade de ter novas ideias, de encontrar respostas que às vezes não eram tão óbvias para você conseguir elas dentro do seu modo focado. A grande questão é que nós não somos capazes de usar os dois modos de forma simultânea. Então você não pode estar simplesmente no modo focado e aí preciso de uma resposta, já vou sair aqui direto para o modo difuso. Então isso depende que você faça essa alternância. Os métodos de estudos mais adequados, eles são compostos de blocos de estudo concentrado, onde você passa ali 25 até 50 minutos concentrado numa determinada atividade, com a alternância de um modo difuso, onde você faz uma determinada pausa. Se você faz, por exemplo, 25 minutos de modo concentrado, 5 minutos de modo difuso, 50 minutos concentrado, 10 minutos de modo difuso. Então, quando você consegue fazer isso, você consegue fazer essa alternância, você dá espaço para a sua mente poder vagar entre esses dois modos. Dois exemplos que nós podemos citar aqui, um é o caso de um pintor muito famoso, que é o Salvador Dalí. Então ele permanecia concentrado por muito tempo ali no seu trabalho, e aí em um determinado momento ele precisava de uma inspiração, ele precisava de uma ideia nova, ele precisava de alguma resposta que não era tão óbvia. Então o que ele fazia? Ele saía desse modo focado e ia tirar um cochilo. Só que quando ele ia tirar esse cochilo, ele segurava em suas mãos chaves. E aí o que acontecia? Quando ele começava a cochilar, então a mão, o reflexo ali seria de soltar. Quando as chaves caíam, ele despertava. E normalmente ele despertava com uma ideia nova, com uma resposta nova para aquele problema que ele estava tendo de inspiração. E por que isso acontecia? Porque ele estava fazendo essa alternância. Ele saía do modo focado, ia para o modo difuso, e aí a mente, o subconsciente, ele era capaz de encontrar resposta para aquela falta de inspiração que ele tinha. E diversas obras dele, obras muito famosas, surgiram a partir do uso desse método. Um outro caso que nós temos é do inventor muito famoso, que é o Thomas Edison. Ele fazia basicamente a mesma coisa, mesmo sem ter contato um com o outro, os dois já haviam descoberto como utilizar essa técnica. Então ele pegava esferas, esferas de metal, e também fazia esse modo focado, então focado ali em tentar descobrir como funcionava um daqueles inventos, como que ele poderia fazer aquilo funcionar. Quando ele não chegava à resposta, o que ele fazia? Ele também sentava ali na sua poltrona com as esferas na mão, e quando começava a cochilar, as esferas caíam e geralmente ele também chegava à resposta nesse momento. Então fica claro para a gente que passar horas e horas estudando
nem sempre vai ser a melhor resposta. Então, você mesmo, né, quando você estudava, provavelmente em algum momento se viu diante de uma situação dessa, resolvendo lá um problema de matemática, tentando chegar à resposta, tentava chegar à resposta, tentava chegar à resposta e não chegava. E aí, quando você desistia, né, saía, ia tomar um lanche, ia ao banheiro, ia fazer alguma coisa, sentava de novo para estudar e magicamente a resposta acontecia de aparecer. Então, por que você passou horas e horas tentando chegar à resposta e não chegou? E aí tirou uma simples pausa e quando volta parece que a resposta aparece do nada. Justamente porque você fez essa alternância. Então, seu filho passar horas e horas ali tentando estudar, às vezes vai deixar ele muito nervoso, ele não vai chegar à resposta e com isso pode criar até uma determinada aversão àquele conteúdo que ele está estudando. Então, por isso que a maneira adequada de estudar é você fazendo pausas. Pausas entre os blocos de estudo, pausas, quando a gente se refere a ter um momento do dia onde ele possa realmente relaxar e descansar. Uma boa noite de sono, a gente ainda vai falar mais especificamente sobre esse tópico que é muito importante, muitas pessoas negligenciam isso. E também ter dias, ou pelo menos um dia ali da semana, onde ele consiga dar essa pausa total. Seria um dia para recarregar mesmo, um domingo ali, um dia do final de semana, para que ele consiga estar no modo difuso durante todo o dia e volte no outro dia, na segunda-feira, por exemplo, com um foco maior, com a capacidade de aprendizado maior. Então não é que o seu filho não possa passar horas estudando, ele deve, na verdade, passar horas estudando se quiser ser um aluno realmente nota 10. Mas tem que ter muito cuidado para que haja essas pausas, como a gente falou aqui, tá certo? Então essa era a dica de hoje, espero que tenha ajudado vocês. Nós deixamos muitos conteúdos lá no nosso Instagram, se você quiser seguir, vai ficar o Instagram aqui. Deixa o like nesse vídeo aí, isso ajuda bastante o YouTube a entender que o nosso conteúdo é relevante e levar ele para mais pessoas. Se não for inscrito no canal, se inscreve também. E eu vou deixar aqui também no link da descrição o nosso curso de técnicas de estudo. Então tem essa técnica, tem várias outras técnicas para aquele aluno que quer ser um aluno nota 10, tá certo? Então muito obrigado e até a próxima.